Olá, mais uma vez estamos aqui nesse nosso encontro de terça-feira. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre saúde e espiritualidade. Nós estamos desenvolvendo um estudo capítulo a capítulo do livro O Médico Jesus. Hoje é 30 de junho e eu gostaria de convidá-los a uma vibração em nome de Jesus, que Ele possa nos abençoar, abençoar você, abençoar o seu lar, para que você possa despertar sua consciência e escolher um caminho mais seguro, mais saudável, em que o amor possa ser a pauta e a tônica da sua vida, e não a dor. Então, que Jesus possa nos auxiliar nesse despertamento e nos motivar a fazer novas escolhas mais saudáveis. Graças a Deus. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8º do livro O Médico Jesus, de autoria de José Carlos de Luca. Esse capítulo 8º, ele tem um nome bastante peculiar, que durante a leitura nós vamos entender por que a escolha desse título. Prove o amor. Então, ele está nos convidando a experimentar o amor, entender e vivenciar como o amor pode ser muito melhor, uma escolha muito melhor do que o sofrimento. Esse é o convite que há 2000 anos ecoa nesse planeta. Jesus veio nos convidar a experimentar o amor na nossa trajetória e não a dor. Foi essa a grande missão de Jesus, por isso as curas que ele promoveu. Quando ele perguntava, que queres que te faça? Ele estava nos convidando a tomar as rédeas do nosso destino, porque nas nossas mãos está a escolha, o amor ou a dor. E esse capítulo vai ser uma reflexão para que possamos mudar a direção. Se hoje estamos nessa tônica da dor, saibamos que podemos fazer a escolha desde hoje, desde já, de mudar essa trajetória e escolher o amor por guia. Antes que a gente possa, de fato, começar com a leitura, eu tenho uma história para vocês. Essa história vai nos guiar na leitura, vai trazer para nós uma personagem que poderia ser cada um de nós. Então, essa história que eu vou contar para vocês está num livro denominado A Arte de Recomeçar. Esse livro é um livro psicografado com histórias, são histórias de imortalidade na visão de Jesus. Foi ditado pelo espírito de Leon Tolstói e psicografia de Cirineia Maffei. Tem um capítulo nesse livro que chama-se Nascer de Novo. Eu vou fazer um resumo muito pequeno por conta do nosso tempo. Mas se alguém tiver o livro, eu convido vocês a fazer a leitura e apreciar as histórias que lá tem, né, sobre essa situação de recomeço, que é esse o grande convite de Jesus, recomeçar pelo amor. Então lá, Leon Tolstói nos conta a história do jovem José, nascido na Palestina, a época em que Jesus por lá caminhava. José era um adolescente deficiente. Ele tinha dificuldades de fala, ele tinha os membros, braços e pernas retorcidos, ele conseguia caminhar com muita dificuldade e conseguia falar com muita dificuldade. José, desde criança, era rechaçado, ele não podia brincar com as outras crianças, porque se hoje um deficiente sofre certos preconceitos, vocês calculam como seria há 2000 anos atrás, numa sociedade, a sociedade judaica,
que imaginava, ou que cria, na verdade, eles tinham uma crença muito forte de que as doenças e as deficiências do corpo eram resultado do pagamento de um pecado. Então, eles consideravam as pessoas com qualquer tipo de doença, ou qualquer tipo de deficiência, como seres marcados, estigmatizados e que não eram puros, eram impuros. Eles chamavam inclusive de imundos. Então José sofria muito. Ele vivia com a sua família desde criança, numa casinha afastada da aldeia. Seu pai era lenhador. Enquanto seu pai esteve vivo, então vivia com o pai, com a mãe, né? Enquanto seu pai esteve vivo, ele tinha a proteção do lar, ele tinha o carinho da mãe, apesar dos sofrimentos. Mas aos 8 anos de idade, desencarna o pai de José e fica um deficiente físico, uma criança deficiente e uma viúva. Então, uma mulher sem um homem que pudesse cuidar dela, era uma mulher complicada para viver na sociedade, para conseguir um emprego. Então, por força das circunstâncias, para que ela e o filho não morressem de fome, ela acaba por se prostituir. E aí, em relação às pessoas da aldeia, complica ainda mais a situação da segregação dos dois. Enfim, dentro dessa condição de sofrimento, mas você vai ter um espírito completamente lúcido, uma inteligência muito desenvolvida, preso num corpo deficiente. Muitas vezes José chorava e sofria, querendo não ter a consciência lúcida. Ele preferia ser também um deficiente mental, porque isso amorteceria certas dores. Enfim. Então, nesse sofrimento todo, José, já adolescente, ele ouve falar de Jesus e os milagres que Jesus fazia. Então, num arroubo, sabendo que Jesus passaria uns dias numa cidade próxima, ele decide sair de casa e ir para essa cidade ao encontro de Jesus, com a firme esperança de que ele poderia ser curado. José, como eu disse para vocês, tinha uma inteligência muito audaz. E ele, muitas vezes em sonho, ele tinha uns sonhos estranhos e ele pressentia que aquilo que ele passava, aquele sofrimento, o corpo dele daquela maneira, aquilo tudo que estava acontecendo com a mãe dele, ele pressentia que era justo, que algo ele tinha feito por conta dos sonhos e que tinha uma justiça naquilo, mas ele queria ser curado. Então ele decide que ele queria ser curado e que Jesus curaria ele. E que ele, curado, ele ia tirar a mãe dele daquela aldeia e dar uma nova trabalhar e dar uma nova vida para a mãe dele, para ele e para a mãe dele. Assim ele faz. Então ele vai pela estrada com muito sofrimento, eu não vou entrar em detalhes, porque senão o nosso tempo não permite. Ajudados pelas pessoas, ele consegue chegar nessa cidade, consegue se aproximar de Jesus. Jesus, já no final da tarde, Jesus tinha curado e conversado com as pessoas desde a manhã, e já no finalzinho da tarde, Jesus consegue conversar com José. E aí, para eu não perder nada, eu quero ler para vocês esse trechinho, porque eu acho que é linda essa conversa quando Jesus faz com ele. Diz assim: Jesus, com olhar distante, a meia voz, o mestre disse: queres a troca? Eu o sei. Que troca que ele estava falando? José tinha planejado para aquela encarnação o sofrimento como uma autopunição. E agora ele tinha decidido trocar o sofrimento por trabalho. Em outras palavras, trocar o sofrimento, a senda do sofrimento, pela senda do amor. Então Jesus está dizendo que ele sabe o que ele decidiu. Queres a troca, eu sei. Antes, porém, apreciaria saber. Então Jesus vai fazer uma advertência. Estás consciente
da responsabilidade que envolve a tua escolha? Haverá momentos em que a porta larga da deserção e do retorno a transatas experiências acenar-te-á com tal veemência que precisarás de muita força de vontade para perseverares no caminho estreito. Quando isso ocorrer, lembra-te de mim com especial empenho e certamente receberás o amparo. É Jesus falando para nós também, não só para José. Não te julgues jamais isento da responsabilidade de erro, mas nunca deixes de levantar e prosseguir, fazendo das quedas os estímulos para outras tentativas, proporcionando a oportunidade de novas experiências e aprendizagens. Entendeste-me? Então, Jesus faz uma advertência, diz que não seria fácil também, que ele teria tentações, que ele teria quedas, mas que ele deveria perseverar no caminho, porque Jesus estaria ao lado dele o apoiando. Jesus procede à cura, vou pular um pedacinho aqui, acontece a cura do corpo de José. Ele é tomado de extrema felicidade pela cura que se processou, porque ele, José, quis a trocar o sofrimento por amor. Isso é possível a qualquer momento de nossa vida. Só que no final, olha, repentinamente, a lembrança dos desatinos e infâmias cometidos insinuou-se sorrateiramente, cobrindo com sombras a alegria do momento. O remorso transformou-se em cruel aguilhão. Assim acontece conosco, nós nos dispomos a trabalhar, escolhemos o caminho do amor e de repente vem aquela sombra, aquela amargura de onde nós não sabemos, mas que existe essa prisão nos dizendo que somos culpados. Vamos ver o que Jesus diz para ele. Na verdade, ele pergunta ao mestre: Mestre, posso ser curado? Eu que tanto fiz contra outras criaturas. Olha o remorso, gente. Né? Então ele estava em dúvida. Ele não estava achando justo aquela cura. Aí vem a resposta de Jesus para José, para todos os Josés e todas as Marias que tem no mundo, todos nós. Olha o que ele diz. Sorrindo, Jesus aqueceu. Trabalharás em prol dos que sofrem. Ensinar-lhes-ás a resignação e a paciência. Contar-lhes-ás o acontecido contigo, testemunhando a minha verdade, a verdade de meu Pai. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele merecia esse caminho, mas que teria um preço. O preço era o trabalho. E o trabalho que ele deveria fazer era amar as outras criaturas que passassem pelo seu caminho. Então é por isso que esse capítulo chama-se Prove o Amor. José, depois da cura, provou o amor. E ele descobriu uma felicidade em fazer os outros felizes. Buscou a mãe, saiu daquela aldeia forte, já com o corpo forte restabelecido, usou a força do seu trabalho, ele e a mãe, criaram uma pousada à beira da estrada para acolher aqueles, muitos deles doentes e muitos deficientes, que eram enjeitados pela sociedade. Eles acolhiam e cuidavam dos corpos e esclareciam as almas, trabalhando com amor em nome de Jesus, falando de Jesus. Esse lugar ficou conhecido na Palestina como Pousada do Mestre. Bem, então é esse o convite que Jesus tem para que recomecemos. Agora, já iniciando, né, a leitura mesmo do livro, esse capítulo, o autor, José Carlos de Luca, escolheu uma citação de Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, no livro chamado Desperte e Seja Feliz, psicografia de Divaldo, vai ter uma advertência ou um ensinamento da mentora para todos nós. Ela diz: a cura tem início quando o paciente se ama
e passa a amar o seu próximo. É um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Então, cura verdadeira só acontece quando nós colocamos amor na nossa vida. Amor por si mesmo e amor para com o próximo. Esse é o ensinamento de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, a gente tem conhecimento de várias encarnações dela. Joana de Ângeles teve uma encarnação à época do Cristo, que o Cristo esteve andando pela terra, né, lá na Palestina. Chamava-se Joana de Cusa. Cusa era seu marido, intendente de Herodes Antipas, na Palestina. Um homem muito insensível, muito bruto, o que contrastava e trazia sofrimento à sensível Joana. Joana, em contato com Jesus, certa feita, se abre, né, com Jesus e pede conselhos. Ela disse que ela não suportava mais viver com aquele marido cruel, violento. Jesus diz a ela: sirva-me, Joana, no seu próprio lar. Aprenda a amar o seu esposo como um irmão muito necessitado. Então, Jesus elegeu o amor como solução a todos os problemas. Cada problema que as pessoas chegavam e falavam para ele, a resposta dele era ame. Então, qualquer questionamento, a resposta de Jesus era ame. E Jesus também, ele elegeu o perdão como terapêutica eficaz para todas as enfermidades, o perdão às ofensas e o perdão a nós mesmos, a tudo aquilo que cometemos. Então, Joana faz isso, permanece com o seu marido até a sua morte, amando-o como um irmão. Após a morte do marido, Joana passa por dificuldades com 2 filhos, muda-se para Roma. E em Roma, depois já com bastante idade, ela como cristã é presa e é levada ao martírio dos circos romanos, como os primeiros cristãos. Ela foi queimada num poste junto com outros, inclusive junto com um de seus filhos. E enquanto os soldados romanos pediam para eles renegarem a fé no Cristo, que seria liberado aquele que renegasse, ela não renega, apesar dos pedidos do filho. E aí, por fim, dessa história de Joana de Cusa, que virá a ser a mentora Joana de Ângeles atualmente, tem um episódio interessante que o soldado romano diz para ela com bastante sarcasmo: teu mestre só te ensinou a sofrer? Ela responde para ele, já amarrada no poste: não, ele também me ensinou a te amar. Refletimos e aprendemos com Joana e com José. Então, vai dizer José Carlos de Luca que curar-se, em última análise, deve ser um ato de amor profundo. É isso. Quando José foi curado por Jesus, ele se permitiu amar, se permitiu fazer a troca. Amor e não sofrimento. Amar faz com que as nossas células vibrem em perfeita harmonia, porque se sintonizam com a lei maior de amor de Deus. E onde a harmonia se faz presente, a doença não encontra lugar. Foi esse o motivo que Jesus pôde ajudar José a fazer sua cura. Ele tinha mudado intimamente, ele começou a vibrar na mesma frequência de Deus. Ele se conectou com Deus. Quando ele se conectou, se harmonizou, Jesus, com a ajuda de Jesus, ele conseguiu com que os seus membros, as suas cordas vocais fossem refeitas. Jesus conseguia esse tipo de milagre instantâneo por conta do seu magnetismo. Mas não era Jesus simplesmente sozinho que fazia. Era preciso a vontade e a determinação da pessoa. Por isso aquela conversa que eu li para vocês. Jesus pergunta se realmente ele queria trocar.
Mas o amor só tem sentido quando ele é experienciado, sentido. Então, o amor não é algo que a gente aprende por ouvir falar, nós precisamos viver o amor. Como José precisou sair ao mundo e criar a sua pousada e viver o amor da alegria do outro, para encontrar a seu próprio caminho na vida. A palavra amor por si só ela é neutra. Amor significa dar-se, expressa uma ideia. Somente quando se ama é que poderemos saber o que é o amor. Saber tem o sentido de saborear, experimentar. Olhar para uma fruta não nos permite conhecer o seu sabor. Somente quando a provamos é que sentiremos seu gosto. Jabuticaba é uma fruta tipicamente brasileira. Então, se perguntarmos para alguém se ele sabe o que é uma jabuticaba e fomos tentar explicar uma jabuticaba, a gente pode falar, jabuticaba tem gosto de quê? Como é que você vai explicar? Ah, uma frutinha redonda, preta, parece uma uva, porque tem um caldinho, mas não tem o gosto da uva. Tem gosto de quê? Bom, jabuticaba tem gosto de jabuticaba. Não dá pra gente explicar para o outro o que é jabuticaba. Ele precisa experimentar a jabuticaba para saber o que ela é. Assim é o amor. É por isso quando Jesus falava do reino de Deus em nós, que é deixar o amor crescer em nós, ele não conseguia falar, ele falava assim: o reino de Deus é como? O reino de Deus assemelha-se a, que são as parábolas do reino, porque é preciso viver, ninguém pode chegar e nos falar, só pode fazer algumas comparações, mas só vamos saber exatamente o que é quando nós vivermos, experienciarmos. Mas para experimentar é preciso querer experimentar. Isso me fez lembrar de uma situação quando você apresenta uma coisa nova para uma criança e ela olha para aquilo, a gente lembra muito do brócolis, né? Você olha para aquilo e ela fala, eu não vou comer. E você fala assim, experimenta. Porque às vezes só de olhar você não sabe o que é, se você vai gostar. Eu tenho uma prima, inclusive, que a gente ria muito dela, porque ela, toda Semana Santa, tinha lá o prato típico feito pela tia de bacalhau. E todo mundo adora aquele prato. E ela não comia bacalhau, então sempre tinha que fazer uma outra coisa para ela. E até que isso foram muitos anos, até que um dia ela resolveu experimentar. Quando ela experimentou, ela adorou. Então todo ano ela falava assim: eu não acredito o tanto de tempo que eu passei, que eu perdi por não ter experimentado, porque isso é tão bom. Então assim é conosco com o amor. Nós só não nos entregamos ao amor porque nós não experimentamos. Porque quando nós experimentamos amar, a sensação de plenitude é tão grande, de saúde, de bem-estar, que nós não vamos querer voltar a outra situação, ou seja, a situação do desamor. Então, o convite desse capítulo é: experimente o amor. Permita-se colocar no caminho do amor, que você não se arrependerá. Por que você não sente o gosto do amor agora mesmo? Será que não existe alguém esperando um abraço seu? Um telefonema? Não existe alguém precisando de uma palavra amiga? Você se põe à disposição? De um simples pedaço de pão que você queira dividir? Ser feliz e encontrar o seu caminho na vida através da felicidade do outro? Já parou para pensar nisso? Será que você também não será capaz de um gesto de amor por si mesmo? Eu tenho certeza que sim. Ligue para um amigo, peça ajuda para suas dificuldades. Procure amparo espiritual no templo religioso que você segue, seja ele qual for. Acerque-se de pessoas de bom astral. Cultive somente ideias positivas a seu respeito. Essas pequenas mudanças vai fazer com que você mude a sintonia da sua vida, como num rádio. Escolha mudar a estação que você está pegando, coloque na estação do otimismo, do bem-estar, do amor. Além do mais, o ato de abandonar um hábito nocivo
agrada nosso corpo, que agrada o nosso corpo, é uma das formas mais autênticas de amar a si mesmo. Então, identifique quais são os hábitos, sejam eles físicos, sejam eles morais, né? Porque às vezes a gente fala um hábito nocivo, pode ser comer demais, fumar, uso de drogas, enfim, o sedentarismo, né? Então, se você identificou isso no corpo, faça uma mudança, comece caminhando, comece diminuindo a bebida, o cigarro, até que você vai se livrando dessas coisas, teu corpo agradece. Mas também os pensamentos negativos, a fofoca, a maledicência, né? Ela também é nociva a você mesmo. Então vai abandonando esses hábitos, identifique os hábitos e vá substituindo por hábitos mais saudáveis. Veja, nós não gostaríamos de ver um filho entregue às drogas, por quê? Porque nós amamos e sabemos que as drogas faz mal para ele, não é verdade? Então, por que não temos amor suficiente por nós mesmos para nos libertar de hábitos infelizes que estão destruindo a nossa vida? O convite é identificar esses hábitos. Identifique os hábitos da sua vida que te faz infeliz e troque, mude a sintonia. Jesus, sabemos, é considerado o médico dos médicos porque ele experimentou o amor em todos os lances da sua vida. Jesus não só falou de amor, Jesus amou e nós devemos amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sonhar como Jesus sonhou. Então, ele experimentou esse amor por todos nós, sobretudo nos mais aflitivos. O caso que eu contei para vocês de José foi um caso de amor, que Jesus amou aquele espírito e o ajudou a encontrar o seu caminho, assim fez com muitos de nós. Jesus não foi só um teórico do amor, por isso ele se tornou o guia espiritual da humanidade, o nosso médico, nos indicando que amando seríamos verdadeiramente felizes. Então, se você busca a felicidade e a saúde, aqui está o remédio do médico Jesus. Ame, experimente o amor, porque você vai gostar. Você acha que isso é apenas poesia? Mas será que de fato não está faltando mais poesia na sua vida? Talvez sim. Pois então, o que é que faremos com todo o nosso dinheiro se não transformarmos em coisas e situações que sensibilizem e alimentem a nossa alma, não é verdade? O que faremos diante de uma farta refeição se não tivermos pelo menos um amigo que queira sentar-se conosco à mesa? Que faremos do nosso diploma se não fizermos da nossa profissão um campo de serviço ao nosso semelhante? Que faremos das crianças à nossa volta se não tivermos mais alegria em nossa vida? Que faremos dos idosos se não conseguirmos mais contemplar um pôr do sol? Que faremos dos nossos amores se já não formos capazes de namorar as estrelas solitárias no céu? Então, o convite do autor é: saboreie o amor, entregue-se ao amor. Ponha mais poesia e encantamento em seu olhar. É uma mudança simples. Veja além da realidade física. Sinta o amor de Deus invadindo você nesse instante, pois é mudando a percepção sobre a nossa jornada existencial que encontraremos o caminho da cura. Olha só que interessante, a cura é um caminho. Você precisa escolher esse caminho. E esse caminho passa por experimentar o amor. Leve mais amor na sua vida. Cuide-se de você, porque você merece. É um espírito imortal, filho de Deus, destinado à felicidade. Está na sua decisão se direcionar para o seu destino agora, ao invés de ficar rodando nos círculos do sofrimento. Eu contei para vocês a história de José. José que fez a permuta. Ele escolheu amar ao invés de sofrer. Agora eu faço a pergunta para você, e você? Você prefere continuar no sofrimento
Ou a partir de agora, com essa consulta com o médico Jesus, você vai escolher amar. Siga as instruções do médico Jesus. Ele sabe do que você precisa. Encontre o amor na sua vida e com certeza você encontrará o caminho da cura e da felicidade. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Vibremos todos juntos para que consigamos, identificar esse caminho e começar a caminhar neste caminho, nessa direção que Jesus nos aponta, amando primeiramente a nós mesmos e expandindo esse amor, primeiramente para aqueles que estão no nosso entorno, os nossos familiares, os nossos amigos, o nosso próximo mais próximo. E assim, conforme vamos expandindo a nossa capacidade de amar, nós vamos seguindo os passos de Jesus, expandindo esse amor para toda a humanidade. O verdadeiro amor, o amor incondicional. Que vocês tenham muito amor em sua vida, muita saúde e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Graças a Deus, até semana que vem.